Olá pessoal, boa noite, bom início de semana, nessa nossa segunda semana da nossa série Histórias que Conectam. Super honrado de fazer parte desse projeto aqui da Novembro 4, projeto que tem como objetivo principal trazer profissionais, trazer especialistas de vários assuntos que possam ajudar a gente, né, que possam compartilhar conhecimento com todo mundo. Nesse momento de pandemia, nesse momento das pessoas estarem em casa, é muito importante que todos nós pudemos nos conectar, pudemos trocar algumas informações importantes. A semana passada a gente teve a oportunidade de conversar com 4 pessoas, teve uma conversa muito legal com o Felipe Ciani, depois falamos sobre sustentabilidade com a Flávia Moraes, foi uma conversa muito boa, muito importante. O Dr. Marco Canteiro trouxe uma visão muito boa sobre saúde, né, sobre o olhar nesse aspecto. E na sexta-feira a gente fechou a semana com o Luiz França, falou um pouco sobre trabalho, sobre propósito, também foi bem legal, o pessoal gostou bastante. E hoje a gente começa essa semana com o Rodrigo, vou chamar ele daqui a pouco, Rodrigo Barbosa, para falar um pouco sobre tecnologia. A gente também vai ter a oportunidade de falar amanhã com a Madalena Carvalho sobre liderança, sobre o papel do gestor, né, nesse momento de liderança. Na quarta-feira a gente chama o Flávio Benetti. Flávio fala um pouco sobre comunicação interna, né, nossa praia, fala um pouco sobre os desafios da comunicação interna. Na quinta-feira vou ter o prazer de receber o professor Paulo Eduardo Ribeiro, para falar um pouco dos desafios da educação, que também é um ponto bastante interessante, educação, como é que é a educação, a galera que está em casa, estudando, fazendo essa educação à distância, como é que é isso. E na sexta-feira a gente fecha essa semana com a Paula, psicóloga. A Paula também tem um assunto muito importante, muito relevante, que é a saúde mental, que é um assunto que eu acho que é muito importante nesse momento, todo mundo em casa, todo mundo meio, às vezes o sentimento meio de dor, o sentimento meio de frustração, enfim, uma série de questões, acho que a Paula traz bastante conversa. E semana que vem a gente vai ter outras pessoas, enfim, a gente vai, à medida do possível, trazendo novas histórias. E também, como eu sempre digo, gostaria que vocês dessem suas sugestões, pudessem entrar aqui no nosso canal no Instagram da Novembro 4 para dar sugestões de temas que a gente possa trazer, né, de profissionais, enfim. Acho que essa ideia, se a gente pode aproveitar de uma certa forma esse momento, é aproveitar realmente no sentido de trazer essa experiência e trocar figurinhas. Queria agradecer aqui o pessoal, a Eliane Mendes. Olá, Eliane, tudo bem? Rodrigo já está conectado. Luiz Cláudio, boa noite, tudo bem, Luiz? Madalena Carvalho, já entrou aqui, a Madalena vai estar com a gente amanhã. A Luana, o Bernardo Oliveira, Bernardo da Peugeot Citroën, é isso mesmo? Lá de TI da Peugeot, se não me engano, acho que é o Bernardo, da época do Rio de Janeiro. A Cris Almeida, também da época do Rio, lá de Recursos Humanos. A Amanda Coutinho, olá Amanda, tudo bem com você? Enfim, vamos começar a nossa conversa de hoje. Queria trazer aqui É isso mesmo, Bernardo. Tudo bem com você aí? Como estão as coisas? Morando no Rio? Grande abraço. Esse aqui, nosso amigo Rodrigo Barbosa, está conectado. Chama o Rodrigo, você me escuta? Ô, Rodrigo. Olá, Fábio. Boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá em Volta Redonda? Estou em Volta Redonda, interior do Rio. Hein? Que legal, que legal. Sexta-feira a gente estava na Bahia, agora já está em Volta Redonda. Estamos dando a volta aí pelo Brasil, hein? Pois é, né? Ele tem que ser de carro, né? Porque de avião não tá podendo. Não pode não. O Denis Abruzzo, fotógrafo lá de Curitiba, entrou. Denis, vamos fazer uma com você também aí em Curitiba. O Denis Oliveira, meu amigo da TAM. Olá, Denis, tudo bem? Enfim, Rodrigo, obrigado por aceitar esse convite, né? A gente já conversou um pouco sobre esse desafio, essa oportunidade de falar sobre profissionais da área de comunicação e outros assuntos que estão ligados a esse momento.
E interessante que a semana passada a gente teve algumas conversas, um dos pontos que foi destacado foi essa questão da tecnologia, né? A gente está falando muito em comunicação, que é obviamente importante, o distanciamento das pessoas, como é que está vivendo isso, que é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tecnologia hoje facilitando a gente, né? Uma tecnologia que facilita, mas ao mesmo tempo confunde, enfim. Eu acho que você é um cara experiente da área, queria falar um pouco sobre isso contigo hoje, se permite fazer uma pequena apresentação, acho que você conhece muita gente, mas outras pessoas podem te conhecer também. Conta um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, enfim, aí a gente vai trocando algumas figurinhas aqui desse assunto de tecnologia e comunicação. Perfeito, Fábio. Bom, primeiro te parabenizar também por esse projeto, né, por essa iniciativa. Acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento ímpar, né, as pessoas que de alguma maneira podem gerar, né, o conteúdo, né, e se conectar com as pessoas de muito bem visto, né, isso. Acho então parabéns para você por esse projeto, por estar conectando, né, as pessoas. É a essência da Novembro 4, né? Então parabéns É, mesmo. Bom, me apresentando, meu nome é Rodrigo Barbosa, eu sou consultor de tecnologia numa empresa multinacional há 15 anos. Eu trabalho com tecnologia voltada para as áreas de recursos humanos, comunicação, auditoria e compliance, hoje. Recentemente também decidi empreender, né? Então em breve eu vou estar lançando a minha consultoria voltada para a gestão de pessoas. Ok? Então, que bom. fazendo aí arriscando aí a empreender. Acho que a minha vivência na área de tecnologia voltada para a área de recursos humanos, principalmente, e a área de comunicação, que são duas áreas que lidam muito com pessoas, né? Foi me despertando, né, essa paixão. Eu adoro, né, estar com pessoas, né? Então, resolvi empreender nessa linha para potencializar, vamos dizer isso também. Muito bem, com certeza será um sucesso. E aí você disse um ponto interessante que eu queria começar a nossa conversa. Você disse justamente da tecnologia, né, sua experiência, e você essa sua paixão por pessoas, que realmente é o nosso DNA aqui com o Novembro 4, né? Nosso papel principal é tentar trazer conexão, trazer significado para as pessoas, presencialmente, mas agora estamos à distância. Como é que você o que você está enxergando um pouco em relação a isso? Como é que as pessoas estão... como é que a gente faz essa conexão melhor entre pessoas, entre sentimentos, enfim, oportunidades com a tecnologia? Qual é a sua visão, de uma maneira um pouco mais geral, desse momento que a gente está vivendo agora, especialmente? Acho que antes de mais nada a gente precisa falar da importância da comunicação, né? A comunicação ela é crucial, né? Seja dentro das organizações, seja na nossa vida, né? Então, se você quer na sexta-feira, né, o tema foi engajamento, né? Então, você não engana Isso. as pessoas sem uma boa comunicação, né? Envolvendo realmente que as pessoas se sintam parte, vamos dizer assim, do processo da estratégia. Então, ela é muito... na verdade, ela é crucial para as organizações e ela é crucial também na nossa vida, né? Porque a gente está o tempo inteiro se comunicando, né? Eu estava pensando aqui, né, fazendo, né, um exemplo real, tá, que passa comigo, né? Hoje, né, com esse pandemia, né, com a pandemia, né, com esses tempos de coronavírus, com todo o momento que a gente está vivendo, aqui na minha casa eu sou a pessoa que vai no mercado, né? Então eu vou para o mercado para o meu pai, para o meu sogro, para várias pessoas. E aí você vê a importância da comunicação nesse momento, né? Porque quando alguém me pede para comprar batata, né? Eu me questiono, mas peraí, tem batata inglesa, É, boa, doce e a quantidade, né? Então, assim, é um exemplo, né, da vida real, mas como é importante a gente se comunicar bem, né? E a gente transmitir realmente a informação por completo, né? Por quê? Porque o óbvio para quem está comunicando não é o óbvio para quem está recebendo, né, a comunicação. Eu falo isso, perfeito. né? Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para as pessoas que vão receber a informação que eu estou comunicando. Então, primeiro
a importância, né, da comunicação. Depois, acho que é legal a gente mencionar como a comunicação vem se transformando, né, ao longo do tempo, e principalmente reflexo da tecnologia, né? Por quê? Porque os recursos tecnológicos hoje eles permitem, né, uma aproximação maior, né, de pessoas que estão, né, em outros países, em outros locais. No passado a gente não tinha. Então a tecnologia ela vem moldando, né, diversas áreas, né, vamos dizer assim, diversas estratégias dentro das empresas, dentro da nossa vida, né? Hoje você vê com a pandemia, né, as chamadas de vídeo se tornaram muito mais frequentes, né, muito mais, Com né, certeza. utilizadas, independente, né, de gerações, né? Eu digo, meu pai tem 70 anos, né, e hoje utiliza, né, a chamada de vídeo para se comunicar de forma muito fácil, né? Algo que uns anos atrás eu não conseguia ver meu pai usando tecnologia para se comunicar, né, através da chamada de vídeo. Então, ficou muito fácil acesso, né? Então, isso vem transformando a maneira também das pessoas se comunicar. E também transformando, né, serviços, né? Então, quando a gente fala, né, também a relação à comunicação e a forma que as empresas se comunicam com seus clientes, né? Então, hoje você vê a alta dos apps, né, dos apps, né, dos aplicativos, né, e outras tecnologias como chatbot, né, etc. Então, recentemente, né, aqui também, eu fui pedir uma pizza, né, aqui em casa. E procurei, né, no iFood, procurei WhatsApp e não tinha. Eu tive que ligar. E a gente já não está mais habituado a ligar, né? Então a gente já É está verdade. um novo modelo, né, de se comunicar com as empresas, né, com serviços, né, que são os aplicativos, né, que é muito mais é uma comunicação mais fria, mas é mais assertiva, né? Porque eu não corro o risco, de repente, de errar um sabor de uma pizza, né? De errar, né, a necessidade em si, ela é melhor repassada, melhor descrita. Então, a comunicação, ela está mudando também. Você vê em relação a guichês, por exemplo, guichês em shoppings, né? Que hoje você tem não tem mais aquele contato, né, humano. Você hoje tem, né, um guichê digital que você pode, né, interagir diretamente com ele. Então, te gera também, né, uma maior autonomia. Okay? Então, isso vem mudando, né, bastante aí com a forma de se comunicar com todo o avanço da tecnologia. E em relação a né, efetivamente, né, falando de coronavírus agora, né, a gente observa, na verdade, assim, virou, né, a única maneira de se trabalhar, de se comunicar agora é através da tecnologia, né, através da internet. Né, e isso vem trazendo já, né, um reflexo. Né, então, eu recentemente estava lendo que em países, né, como a própria China, Coreia do Sul, Itália, né, teve um aumento aí de 25%, né, do tráfego de internet em função das pessoas estarem em casa, né, das pessoas, né, por estarem em Interessante, casa, né? né, estarem trabalhando de home office, estarem mais assistindo mais Netflix, né, navegando mais nas redes sociais, fazendo mais chamadas de vídeo, né? Então ocorreu esse aumento, né, em outros países e no Brasil especificamente, segundo, né, o sindicato, né, de telecomunicações, esse aumento foi maior ainda, foi de 30%. Então, e no Brasil, onde a gente observa, né, que a gente ainda carece, né, de uma infraestrutura, né, adequada em relação à comunicação, né, e aí eu digo de qualidade de internet, né, etc. Sim. Ontem, se não me engano, assisti uma live que falava até sobre isso, que nos Estados Unidos, né, a qualidade da internet, ela impacta diretamente na produtividade das pessoas. Né? Então, é uma internet, né, onde você vai nos Estados Unidos, tem uma internet de qualidade. Não é a nossa realidade, né, no Brasil.
E agora, com esse aumento, a gente começa a perceber, né, pequenos impactos. Então, eu vi recentemente, né, uma live também, pô, 2 milionários, né, que a gente imagina que tem, né, total condições de ter, né, uma internet de qualidade, etc. E a live travou. Né? Então, Caramba. não é independente, né, do status social, mas a infraestrutura é a mesma para todos, né? Talvez você tenha um pacote um pouco melhor do que outra pessoa, mas a infraestrutura ela é igual para todos. Eu ouvi pessoal comentando também de uma live, né, desses cantores sertanejos que caiu, né, também recentemente, né, porque é um volume de pessoas usando, né, a infraestrutura simultaneamente muito alto, né? Então isso também tem sido bastante impactante nesse momento de coronavírus. Mas eu vejo algo muito positivo em relação à tecnologia e à comunicação nesse momento de pandemia, que são as pessoas que estavam, né, numa zona de conforto, né, que tinham, né, de alguma forma, alguma resistência em utilizar a tecnologia para se comunicar, né, para trabalhar. Para comprar, né? Exato, exato. Para comprar, exatamente, para um home office, né? Então, existia ainda né, o paradigma de que o home office, né, o funcionário, né, o colaborador, ele ficaria em casa, né, sem trabalhar, né, sem nada. E agora, de uma maneira forçada, a gente está sendo, né, obrigado a conviver com isso, né? Porque é o único recurso, efetivamente, que a gente tem para se trabalhar. Então, a gente obrigou, forçou, né, uma série de quebras de paradigmas, vamos dizer assim, e foram Nós bastante. temos que acelerar um processo, né? Exato, exato, né? Eu ia até mencionar isso agora, que é a questão da. Eu enxergo que a pandemia ela foi um precursor, talvez um acelerador É. da transformação digital. Né? A gente vem falando de É, transformação. eu só queria falar um ponto, eu acho que é fundamental o que você está falando, mas pegando só o início da nossa conversa, o que a gente também não pode perder de vista é o conteúdo, né? Porque as ferramentas estão aí, você até disse da série de lives que estão existindo aí de vários cantores, enfim, artistas, todo dia tem, como está acontecendo aqui com nós dois agora, mas o que realmente te leva para um ou para outro é o conteúdo, né? E aí falo de comunicação, é aquilo que te desperta. É óbvio que a gente tem público para tudo, tem público para todos os gostos. Se a gente pegar só o exemplo da música, a gente tem todos os gostos aí imaginados, mas ao mesmo tempo, assim, a tecnologia facilita para a gente, eu acho que isso facilita para as empresas, facilita para os negócios, mas a gente não pode perder de vista o que a gente está levando para essas pessoas, né? Não adianta eu ter uma tecnologia muito bem organizada e uma ferramenta muito bem organizada se eu não estou levando conteúdo. Mas também não adianta ter muito conteúdo, como você disse, e se a gente pegar aqui o exemplo até dos colegas que estão acompanhando, e eu faço parte disso, você começa a assistir uma live que começa a cair toda hora, você vai embora, você desiste. Né? Você está assistindo alguma coisa, um vídeo, que começa a ter oscilação de som, a gente não tem paciência. Então, assim, se a gente conseguir ter essa equação de conteúdo com qualidade naquilo que é possível no país, enfim, pela questão de tecnologia, eu acho fundamental. Porque, assim, eu também assim, não tenho paciência para ficar vendo conversa onde a imagem fica travando, o cara vai, o cara volta, enfim, entendeu? E também não adianta o cara ter uma baita tecnologia se o cara não tem conteúdo, né? Até tem uma brincadeira aí, você já deve ter visto, que o cara fez uma live, mas podia ser feita uma reunião, podia ser feita uma ligação, os caras transformaram em live, numa live. Então acho que tem um pouco desse exercício aí, não sei se você concorda. Não, sem dúvida. Virou moda, né, a live, né? Então tem que também filtrar, né, igual você falou, a questão do conteúdo, né? De entender que nem tudo também é útil, né? É um conteúdo que vai agregar um valor, né? Então é importante a gente filtrar isso. E eu vi até alguns comentários aqui, pessoal falando da questão da tecnologia, né? De substituir emprego. Eu entendo que a tecnologia, na verdade, a gente até escutou isso
não me engano, na live de sexta-feira, né, com França, que a tecnologia, na verdade, ela é um meio, né? Ela não é um Isso. fim. Então, ela não é intenção, né, vamos dizer, da tecnologia substituir as pessoas. Até porque, né, nunca vai acabar, né, essa comunicação tete a tete, né, o face a face, né, ou seja, né, o presencial. E até abro um parênteses aqui para a gente falar que assim, a tecnologia ela ajuda, né, e a gente vai, né, vamos falar daqui a pouquinho de ferramentas, né, e tudo mais, mas eu não uso as ferramentas para todo tipo de comunicação, né? Existem comunicações que são importantes que a gente esteja olhando no olho, né? Que a gente esteja, né, presencialmente, né? E olhando para dentro das empresas, por exemplo, se eu for falar de... Imagina eu dar um feedback, né, de comportamental, né, de competências, né, de um processo de desenvolvimento de uma pessoa por WhatsApp. Falar, ó, você precisa melhorar isso, né? É muito frio, né? Então, a relação pessoal das pessoas, ela continua tendo que ser aquela comunicação quente, né? Que é a presencial, onde eu escuto, né, a pessoa, onde eu olho para a pessoa, né? A gente sabe que o corpo fala, né? Então, dependendo da comunicação, você precisa interpretar, né, a expressão, né, as reações, né, corporais da pessoa. Então, a tecnologia ela vem, acho que, mais para agregar, não para substituir, né, as pessoas. É. Queria só mandar aqui rapidinho, a Márcia Souza entrou, o Felipe Biso, o Fábio Oshi, a Bianca, o pessoal da Peugeot Citroën em massa aí. Obrigado a todo mundo aí pela participação, Marco Canteiro. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar. Que existe, aí vamos ser sinceros, existem algumas atividades que nós fazíamos no passado, ou até agora, que ela realmente pode ser trocada por um sistema, por um robô, né? Você vê muita gente de telemarketing, por exemplo, você falou agora há pouco aí, de pedir pizza. Algumas atividades realmente, ela teoricamente, eu posso fazer por um robô, não precisa ter alguém presencial. Agora, quando a gente fala em comunicação, e aí a nossa praia, pelo menos a minha praia, da comunicação interna, a comunicação com os colaboradores, essa coisa do engajamento, e é por isso que eu, Fábio, hoje a gente está sofrendo muito isso, né? A minha vida inteira de comunicação foi trabalhar com as pessoas, né? Em todas as empresas que eu trabalhei, agora há 7 anos liderando a Novembro 4, sempre foi dentro das empresas, fazendo reuniões, fazendo conversas, acompanhando. Eu sempre disse isso. Gosto de conhecer o chão de fábrica, gosto de entender a cultura da empresa. Quando a gente fala em comunicação, tem muito a ver com cultura. Sempre gostei disso. E aí, quando você diz, ó, não pode mais ir, ó, não vai, né? Enfim, fica distante. Eu confesso que a segunda semana foi muito difícil. Quando os clientes começaram, teve 2 clientes que mandaram a seguinte mensagem: você não pode mais vir aqui, não só eu, obviamente, né, todo mundo, sim, mas claro. Você não pode mais vir aqui porque estão suspensas todas as reuniões presenciais. Cara, deu um choque, assim. Como é que eu faço comunicação nesse cenário? Eu confesso, assim, que as 2 primeiras semanas deu uma travada, porque eu falei, puta, eu não vou conseguir. E aí, obviamente, que a gente vai se redescobrindo. Então, tem tudo a ver com o que você disse da comunicação, comunicação, a tecnologia, nesse caso, a presencial, tá junto, entender a cultura das pessoas. Realmente é um desafio bem interessante como comunicação interna, né, para se redescobrir aí. Imagino como, claro, o pessoal de recursos humanos, como é que está vivendo o pessoal de recursos humanos fazendo avaliação, exatamente, motivando a galera, né? Tem essa coisa do trabalho no home office, é difícil mesmo. Sim, e entendendo, né, que cada um está carregando uma cruz, né? O filho, são, sei lá, filhos, né? A esposa dentro de casa, com o marido, né? Tudo ministrando aquele ambiente, né, juntos e vivendo nessa situação totalmente atípica. Então, realmente, esse tipo de comunicação, né, de entender, né, realmente, né, o que passa com as pessoas, né, de desenvolver as pessoas, né, de dar feedback, é um tipo de comunicação diferente, né, que precisa ter esse contato, né, esse visual, né? Então, precisa ser, como eu disse, comunicação mais quente, né?
E você falou do questão do início, né? Um exemplo também muito interessante são as escolas, né? Que tiveram que se reinventar rapidamente, né? E hoje você vê, né, uma série de escolas que não estavam nem preparadas, né, para isso, mas que tiveram que, como a gente disse anteriormente, acelerar a transformação digital, né? Hoje você então coloca o professor para dar uma aula online, né, para alunos, para crianças, né, diferentes públicos, com diferentes situações, e sempre pensando nisso, né, que cada um está administrando, né, uma situação interna, né? Então, É. o consumo desse conteúdo talvez não vai ser absorvido, né? É a preocupação que a comunicação tem que ter, né? Eu estou transmitindo, mas isso está sendo bem absorvido pela conta, né? Então, nesse momento tem que ter essa atenção realmente para assegurar que as coisas estão sendo comunicadas da maneira correta. Rodrigo, eu tinha uma pergunta aqui, acho que da Eliane Mendes, falando sobre a questão do WhatsApp, né? Enfim, o WhatsApp em algum momento também ele é muito invasivo, né? Eu até outro dia brinquei com o meu pessoal que está na minha lista, falei, vou mandar aqui para vocês aqui informações sobre as nossas conversas. Depois da 15ª eu paro, né? Porque também a gente não sabe quanto isso para alguns é positivo e para outros está enchendo o saco. Mas eu queria mudar um pouquinho só, assim, pegar um pouco da sua experiência e falar um pouco sobre ferramentas que na prática, né, para a galera que está assistindo aqui, ferramentas que estão hoje bombando aí, que possam ser úteis para as pessoas. Eu confesso que toda hora recebo uma solicitação de uma reunião, cada hora numa plataforma diferente. Então, eu estava acostumado com o Skype, aí veio alguém que vem, não obviamente agora, mas aí teve o Zoom, aí outro dia tinha o Cisco, acho que era Cisco, se eu não me engano. Aí agora, hoje a pessoa falou assim, você tem o Teams? Eu falei, caraca, o que é o Teams? Né? Confesso que eu não sabia. E aí teve uma outra ferramenta também que eu já ouvi, que agora não vou lembrar o nome. O Google fez a semana passada, a gente até fez, a minha tia ainda está, acho que está acompanhando aqui, é aniversário dela, a gente fez aí uma pequena reunião através do aplicativo do Google. Enfim, cara, tá uma bagunça. E tem hora que, e assim, eu perdi, pra você ter uma ideia, eu perdi uma reunião importante que eu ia participar, porque mandaram lá o link e o meu computador estava. Aí fui descobrir depois que era negócio de antivírus, que não entrava. Enfim, acho que todo mundo deve estar vivendo várias coisas nesse sentido. Hangouts, aqui tá lembrando aqui, é verdade, Hangouts. De uma maneira mais prática, como é que está isso? Que você vê? Quais as ferramentas? Falando nesse primeiro capítulo aí de reuniões, depois a gente até fala de outras coisas, mas falando de reuniões, como é que está isso? É claro que deve ser uma competição também comercial dessas empresas, é óbvio, cada empresa quer oferecer para poder ganhar espaço, mas como é que você vê isso? Quais você vê ferramentas boas? Tem o problema da segurança da informação também, que é outro ponto importante, né? A gente está trafegando várias informações, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão nesse primeiro momento de reuniões, essas conversas aí. Não, legal, e realmente isso, assim, agora mais que nunca está em evidência, né, a utilização, né, dessas ferramentas. E primeiro eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais, né, que também foi potencializado, né? Então pessoas que, por exemplo, não tinham, né, uma rede social, né, um Instagram, passaram a participar, né, dessas redes sociais, né, para poder se inteirar, para poder, né, se comunicar de alguma maneira, né, se desenvolver. Nesse momento está sendo gerado muito conteúdo, né? E aí eu estava pesquisando aqui, até para compartilhar com vocês alguns números, né? Existe um infográfico que é feito por chama Data Never Sleeps, ou seja, os dados nunca dormem, né? E ele avalia o tráfego de informações na internet por minuto, né? E aí é só para compartilhar nível de curiosidade com as pessoas, para entender como é o poder, né, da internet, né, e como a comunicação ela entra nesse contexto, tá? Por minuto, são dados mundiais, tá? Mas são publicados mais de 70 mil stories no Instagram e mais de 70 mil stories.
por minuto, 277 mil stories no Instagram. 277 mil? Caraca. 55 mil posts no Instagram também, ok? Então, você vê, olha, a gente está falando, claro, de dados, como eu disse, mundiais, né? Mas tem números ainda mais assustadores, vamos dizer assim, né? Por minuto são 4 milhões e meio de vídeos no YouTube, ok? Caramba. E são feitas 230 mil chamadas por Skype. Né? Isso são dados, tá, de 2019. Você imagina nesse momento, né, onde Aumentou está muito. potencializado, né? Então, realmente é algo surreal, né? O volume de informação, né, que trafega na internet hoje. E aí, em relação, por exemplo, a e-mails também, né, são enviados por minuto hoje, né, dados mundiais também, 188 milhões de e-mails por minuto. Você imagina a quantidade de e-mails, né, em uma hora, em um dia, né, que são... O e-mail ainda vive. Que o e-mail ainda é, né, uma das formas de comunicação mais eficaz, né, e mais direta, né? É onde eu consigo personalizar, né, uma mensagem para o Fábio, né, para a pessoa. Então... É um documento também, né? Que você tem como saber se o cara leu, enfim, um documento que você anexa, enfim, tem várias questões ainda. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um volume de informação muito alto e está mais que claro, né, dessas ferramentas, ok? Hoje, né, as ferramentas redes sociais mais utilizadas, a primeira ainda é o Facebook, né? Até porque eu acho que o Facebook ele consegue abranger, né, um leque, né? E aí quando eu falo um leque de pessoas mais amplo do que o Instagram, né? O Instagram hoje ele é muito direcionado a um público, na sua maioria, claro, né? Mas é um público mais jovem, né? Que vai aí dos 18 a talvez aos 40, 50. E o Facebook não, ele já tem, né? Por exemplo, meu pai tem Facebook, com 70 anos, mas não tem Instagram, né? Então, assim, Entendi. é mais amplo, porque normalmente as pessoas que têm um Instagram também têm um Facebook. Então, o WhatsApp também é algo que hoje a grande maioria das pessoas tem, né? Então, é algo que você consegue ter um alcance muito, muito grande, né? De levar informação para as pessoas. E, bom, falando especificamente de ferramentas, vou começar a falar, né, primeiro de ferramentas de reuniões virtuais, videoconferência, tá? que é interessante. E aí, vou fazer o seguinte, né, eu pedi aqui para o pessoal dar uma curtida aqui, quem quiser, né, eu vou preparar então depois um e-book, né, com um resumo dessas ferramentas e compartilho, né, com o Fábio, compartilho também no meu Instagram para que vocês possam... eu vou falar muita coisa aqui, talvez alguns nomes que a gente não vai conseguir, né, assimilar agora rapidamente, mas quem tiver interesse depois, eu envio isso para vocês, né, através de um e-book, para que vocês possam guardar isso e utilizar. Eu acho que vai ser bastante útil. Bom, de videoconferências, acho que, bom, primeiro, o mais conhecido, né, que é o Skype. É uma ferramenta que já vinha sendo utilizado. Inclusive, né, falando um pouco de como eu atendo, né, a área de recursos humanos, o Skype ele já vinha sendo utilizado, por exemplo, para fazer, né, um processo seletivo, né? E agora, até acredito que um ponto positivo dessas várias ferramentas que estão surgindo é a possibilidade justamente de pessoas que necessitavam, né, de alguma maneira de ferramentas, né, para esse fim, vão poder usufruir desse leque, né, mais extenso aí de recursos, né? Depois a gente pode falar também do Zoom, né? O Zoom ele já vinha também numa crescente, né? Muita gente já conhecia, vinha, né, conhecendo, e agora houve um boom, né? Acho que muita gente que não conhecia passou a conhecer o Zoom pela facilidade, né? Pelos recursos, né, as funcionalidades que ele oferece. Então, ficou bastante conhecido. Embora, né, é claro, assim, eu estou comentando as ferramentas aqui, mas não é a minha função, né, analisar tecnicamente ou julgar, né,
mas o Zoom ele teve, né, um porém, né, que recentemente teve uma divulgação que ele teve uma vulnerabilidade de segurança, né, e aí algumas empresas, né, restringiram a utilização da ferramenta, né, em função dessa falha de segurança. Tá? A empresa, né, se posicionou, né, em que estava, né, buscando, né, alternativas para solucionar isso, mas mesmo com isso ele ainda segue sendo muito utilizado, né? É uma ferramenta muito fácil de se utilizar. Né? Falaram aqui do Hangouts, né, uma ferramenta da Google, né, que também, né, também está tendo uma boa projeção, está sendo utilizada para essas reuniões virtuais. O Join Me também, que é uma outra ferramenta também Isso eu não conheço. também esse é menos utilizado, mas é uma ferramenta, né, interessante também. Você falou do Microsoft Teams, né? Hoje, né, as empresas que usufruem, né, do pacote, né, Office 365, né, normalmente Já tinha aí. já possui, né, essa ferramenta. É uma ferramenta muito interessante. Existe também uma versão free do Teams, tá? Com algumas limitações, mas que está sendo também, né, utilizado. E você falou da Cisco, né? Que é na verdade, o nome da ferramenta é o Ebex, né? Que Tá. permite também, né, esse tipo de conexão, né, com várias pessoas. E assim, onde que está, né, a dor, né, dessas ferramentas, né? É que com a distância, né, com o isolamento, a gente precisa se comunicar com as equipes, né, fazer reuniões, né, com o time, né, compartilhar, né, informações, compartilhar, né, a tela. Então, assim, essas ferramentas vêm justamente para nos ajudar nesse sentido, né, de poder estar conectado com as pessoas, né, acompanhando, se comunicando com as pessoas através, né, de vídeo, né, através com mais de uma pessoa. Tá? Então, são as ferramentas que eu queria destacar aqui em relação à videoconferência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, só para não perder aqui, o Oswaldo Berbach mandou uma pergunta. Você está com conhecimento sobre essa nova lei da LGPD, né, que é a lei de Proteção aos dados. gestão de ele está fazendo, fazer uma pergunta, não sei se quando você está envolvido com isso, ele está fazendo aqui se essa lei não vai estimular a frieza, o distanciamento dos contatos. Qual é a sua visão sobre essa lei? Eu confesso que eu não estou muito, eu sei da lei, sei de algumas informações, mas em relação à tecnologia, qual que é a sua visão? A lei, né, a gente fala muito, LGPD, ela vai preservar os dados pessoais, né, das pessoas. Ela é na verdade, vamos dizer, uma extensão, né, algo muito parecido com o que foi feito na Europa, que é a GDPR, né, que também preserva a questão da segurança dos dados pessoais, né? Porque hoje o dado ele virou uma mina de ouro, né? Então, quando Perfeito. a gente pega, né, no Instagram, no Facebook, no Google, e a gente vai lá e aceita aquele, né, termo de aceite, né, sem ler, sem nada, o tempo inteiro a gente está aceitando, né, que os nossos dados, que as nossas informações sejam captadas por essas plataformas, por esses aplicativos, né? E no final das contas é o que as empresas querem justamente é entender que o Fábio, qual é o perfil do Fábio, né? Baseado em todo o histórico de navegação dele. Então, o Fábio é uma pessoa que está sempre comprando roupa, né? Eles têm então a idade do Fábio, onde o Fábio, né? Onde o Fábio mora, onde o Fábio frequenta, né? As cores favoritas do Fábio. Tudo isso são informações para quê? Para direcionar, né, as compras, né, o consumo do Fábio, vamos dizer assim. Então, o dado ele é muito precioso nos dias de hoje, né? E diante disso, né, a gente precisa de alguma maneira resguardar, né, que esses dados eles realmente sejam guardados, né, de forma da maneira correta, né, vamos dizer assim, seja eles na internet, seja eles dentro da empresa, né? Você imagina dentro da empresa, né, onde eles têm todos os meus documentos, meu endereço, né? Não, total. Dados médicos, né, que hoje também está muito, né, sensível por causa da pandemia, né, e tudo mais.
E se qualquer um tiver acesso a essas informações, né, qual é o prejuízo pessoal para mim e depois também, né, para a própria organização em relação a isso. Tá? Então, vai haver sim, né, muitas mudanças, né, em relação a GDPR. Até ela entraria em vigor em agosto desse ano, tá? E ela foi prorrogada para março do ano que vem, né? Então, pode ser também que seja revisto, né, alguma coisa relacionada ao escopo, né? Não é algo simples, é algo complexo, mas é o que eu tenho por enquanto de informação em relação à GDPR, é isso. Tá? A gente está aprofundando, né, internamente para poder trabalhar com ela. Bom, voltando, não sei se eu respondi, tá? Mas depois também quem fez a pergunta foi o Oswaldo Merbach, depois a gente pode responder para ele. Mas, assim, um pouco do que fazendo só um comentário em cima disso, eu acho que, em linhas gerais, deve ter uma preocupação maior com a confidencialidade dos dados, né, o que você disse. Talvez a palavra não seja frieza, talvez a gente vai ter uma propaganda, uma comunicação um pouco menos dirigida. Que, infelizmente, as pessoas, nem todo mundo usa para o bem, né? O fato de saber que o Fábio mora em São Bernardo, tem um filho de 1 ano e 3 meses, trabalha em São Paulo, tem 48 anos, teoricamente é para facilitar a comunicação com ele, para me poder oferecer produtos, serviços que têm a ver com esse perfil. Eu acho que, assim, de uma maneira simples. Só que, infelizmente, a gente tem muita gente usando de uma maneira errada, então acaba, talvez, ultrapassando esse limite, né? Então, eu acho que sim, deve mudar, mas, princípio, de novo, eu não tenho um conhecimento total da lei, mas acho que para tentar trazer um pouco mais de privacidade para as pessoas. Vem para regulamentar, né? Porque a internet, ela cresce de uma maneira tão exponencial que dá tempo de acompanhar, né? Vamos dizer, botar as coisas em ordem, né? Então, vai cada vez mais, né, leis voltadas para a internet, GDPR, proteção dos dados, né, que tem um valor muito alto hoje em cima do dado, então é preciso... Só para fazer um fechamento desse primeiro pedacinho que você falou sobre reuniões, na verdade, assim, acho que a mensagem para o pessoal existem várias ferramentas. Essas ferramentas, na verdade, já existiam dentro do mundo corporativo. Você falando agora, eu fui lembrando de algumas aqui, mas estava para um grupo fechado dentro da empresa, né? Exato. Ou é da Microsoft, ou é do Google, ou é da IBM, enfim. O que acontece é que está vindo uma novidade, porque você está na sua casa, usando o seu computador, sendo necessário, digamos assim, induzido a criar novas ferramentas, então está sendo uma novidade. De qualquer forma, esse primeiro capítulo, digamos assim, são aplicativos de comunicação visual, né, onde as pessoas possam comunicar, como o Instagram. O Instagram agora, o LinkedIn está lançando lives também, para você ter uma ideia, né, porque justamente para não perder essa onda. Então não é só uma comunicação fria, é uma comunicação pessoal, e isso gera também valor para as pessoas. Então, talvez, assim, para mim e para alguns colegas aqui, talvez seja um pouco de novidade, porque não está no mundo corporativo, né? Para quem está no mundo corporativo ali, estava acostumado com essas ferramentas, né? Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, Rodrigo, um pouco do que eu estou vendo, e eu escuto muito isso do pessoal. Pô, estou trabalhando em casa, produtividade, às vezes eu sinto que minha produtividade está muito boa, não está muito boa, agenda, reuniões. Tem alguma, não sei se vocês conhecem, enfim, tem alguma dica de alguns aplicativos para que eu possa melhorar essa minha organização, para que eu possa melhorar a minha produtividade? Claro que tem empresas que as pessoas estão trabalhando em casa, tem toda uma agenda, enfim, um monte de coisa, mas assim, principalmente para quem está ali empreendendo como a gente, criando oportunidades, tem um pequeno negócio, né? Às vezes as pessoas têm um pequeno negócio. Como é que eu, usando a tecnologia, de novo, para o bem, né, nesse sentido, que tipo de ferramenta, estou até lendo aqui o Borges, Tadeu Borges, acho que é isso? O Borges está comentando. Bom, primeiro a gente... Enfim, mas assim, só para fechar, que tipo de ferramenta você indica para a gente em relação à produtividade, a essas questões aí de trabalho no dia a dia nosso aí? Só para fechar, né, a primeira, em relação à comunicação,
você ainda tem, né, o WhatsApp, né, que também que segue, né, sendo, né, uma ferramenta Perfeito, altamente utilizada, né? O Telegram perfeito. é algo que está sendo bastante visto, né? Ele já vinha também crescendo, né? O Telegram, né, tem alguns recursos que o WhatsApp não tem, né? Então está sendo também alguém comentou aqui inclusive do Telegram, tá? Então está sendo uma boa ferramenta também nesse momento de informação. O Telegram, para quem não sabe, ele mantém o histórico, né? Então, se eu envio uma informação para um grupo de pessoas hoje, quem entrar amanhã consegue acessar essa informação passada, algo que o Ah, que WhatsApp legal. não tem. Então, assim, acho que mais do que a ferramenta é a gente entender qual é a minha necessidade e qual a ferramenta pode, né, ajudar a minha necessidade. Você falou algo muito interessante que é isso. Talvez muitos de nós não tínhamos a necessidade de usar uma ferramenta de videoconferência em casa, É, né? Eu sempre usei a empresa, né, por questões profissionais, mas nesse momento ela se tornou algo interessante para mim, igual você falou, para comemorar um aniversário entre amigos, né, para me comunicar, sei lá, com os meus familiares, com meus amigos. Então a necessidade mudou. E aí, de acordo com a necessidade, essas ferramentas elas ganharam força, né? Então elas passaram a ser realmente mais vistas e mais utilizadas. Falando da produtividade, né, que você falou, até pegando, né, o que o Marcos Borges comentou, exatamente. O Trello é uma ferramenta muito usada para gestão, né, de atividades, né, de tarefas, né? Google Agenda também é uma ferramenta bastante interessante. Você consegue, né, organizar, né, a sua agenda através dele. tudo gratuito. Tranquilo, coisas simples de utilizar. Né? Ele E falou do gratuito. gratuito, gratuito. Tudo isso também é algo bastante fácil também, é uma das melhores ferramentas para, né, para to-do, né, ou seja, tarefas. E é legal que muitas dessas ferramentas você como líder consegue, né, ter uma visão das tarefas, das atividades da sua equipe. Então consegue fazer uma gestão também, né, de tempo, né, realmente de atividade, né, aquilo que está concluído, aquilo que não está. Então, são ferramentas bastante interessantes nessa linha. Tem outras ainda, tem, né, o Asana, tem o Avest, né? Como eu disse, depois eu posso, né, enviar Boa. tá, através do e-book aí também, esses nomes, para que as pessoas possam conhecer, né, um pouco melhor e provar. Né? A gente está numa era que Aí, pessoal, estão ouvindo o Rodrigo? Eu não estou ouvindo ele. Apareceu aí? olha, tô te escutando agora, você me escuta? Agora sim, deu uma travada. A gente está numa era que trava, né? Pois é. A gente falou, né, da infraestrutura, né? E a gente tá no horário de pico das lives. Hoje tem quem? Citão de Chororó hoje também não? Não, nem sei hoje, nem sei. É. Mas o pessoal tá escutando, aí o pessoal tá escrevendo que tá travando. Agora para mim tá normal. Te Acho que escuto. foi, acho que deve ter daquele Voltou. momento aqui, voltou. Bom, dando, né, sequência, então, às dicas, né, outra dica interessante, né, a gente, considerando, né, o isolamento, a distância entre as pessoas, a gente vê a necessidade de trocar informação, né, a troca de arquivos, né. Então, de repente, É. uma apresentação, tem um documento que eu preciso trocar, e de que forma, né, que ferramentas que podem me ajudar em relação a isso, né. Então, a gente tem, né, o Dropbox, que é uma ferramenta que te permite até 2 gigas free, né, de maneira gratuita. Tá? Então, se eu tenho um arquivo um pouco mais pesado que eu não consigo enviar por e-mail, né, hoje, né, tem e-mails que tem limitação de tamanho, né, então essas ferramentas elas ajudam bastante. Tá? Então, o Dropbox é um primeiro. Depois eu tenho o Google Drive, né, que acho que é o mais conhecido,
né, que te permite utilizar aí até 15 gigas free, né? Então, aí já 15 gigas, já estou falando, talvez, né, uma empresa, por exemplo, de marketing, que trabalha, né, com vídeo, né, alguma coisa mais pesada, né, consegue essa live tá trocando, né, essas informações. Isso é importante. OneDrive, né, também que é da Microsoft, né, que para quem tem, né, como eu disse, o pacote Microsoft já está, né, no pacote, mas existe também a versão free, que permite utilizar até 5 gigas, né, então, para troca de arquivos. E aí você vai ter, né, também, por exemplo, da Apple, né, para o iPhone, o iCloud, né, tem o Evernote, né, outras ferramentas também que, mas as o mais transfer, né? O e-transfer, exatamente, você não armazena, você só envia, né? Mas ele também é muito interessante, ele tem um limite até 2 gigas, mas é muito simples de utilizar, né? E ajuda bastante realmente nessa troca, né? O e-transfer, né? O e de nós em inglês. Depois eu compartilho com o pessoal também. Ainda, né, sobre essa questão de envio, né? Aí eu estou falando de FTP, né? Ou seja, de troca de arquivos através de um protocolo seguro, etc. O e-transfer, né, é o que eu particularmente, que eu mais uso, né? E que eu acho bastante simples. Mas você tem o ForShared também, que é interessante porque tem um limite maior, então ele permite trocar arquivos de até 10 gigas, né? Então ajuda Bastante bastante. coisa. Aí você tem o Transfer Now, que são arquivos até 4 gigas. Então, é muita coisa, né? São várias ferramentas, então, para nos ajudar a se comunicar de uma maneira mais eficaz. Aí, né? Então, como eu disse, né, a gente precisa entender qual é a real necessidade, né? Entender que empatia, né, que eu tenho, né, em relação a cada solução para poder buscar aquilo que realmente vai me ajudar e que está aderente ao que eu preciso. Eu, particularmente, gosto muito, né, do Zoom, por exemplo, do WhatsApp, do Telegram. Eu uso bastante Telegram também. Eu uso o Todoist, né, que também é uma ferramenta interessante. Agora, dando, né, uma visão mais pessoal minha, né? O Google Drive também é algo que eu uso bastante. E o e-transfer, né, dessas ferramentas todas que eu falei, são as que eu, Rodrigo, utilizo, né, tenho no meu smartphone e que me ajudam bastante, né, no meu dia a dia, né, quando eu preciso me comunicar e trocar informações com outras pessoas. Eu acho que a mensagem, eu gostei disso que você falou, acho que a mensagem principal, depois a gente compartilha com o pessoal, a mensagem principal existem ferramentas para todo tipo, para todo gosto, gratuita, paga, para todo gosto. Eu preciso entender qual é a minha necessidade, né? Se eu tenho uma necessidade de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, que tamanho que é essa empresa, quantidade de e-mails, de informações que eu trafego, para quem eu quero. Acho que é legal entender que existem sim um monte de ferramentas, de novo, que estava basicamente para o mundo corporativo, que a gente desconhecia e agora está para todo mundo, e entender quais são as minhas necessidades, quais são os meus objetivos com isso, né, e tentar olhar isso versus, né, a minha capacidade. A gente só quero, para não, sempre falo isso para a gente não ficar mal educado, né, para a gente fechar aqui, eu queria responder uma pergunta. Eu não sei se a Tatiana Iberacosa fez uma pergunta bem interessante, eu não sei se ela está aqui ainda, que ela pergunta, que é um pouco diferente da nossa conversa, mas que acho que tem a ver um pouco só para a gente ir fechando, se os eventos eles presenciais vão terminar e vão ter muitos eventos online, né? E tem um pouco a ver com tecnologia. Eu acho que sim, Tati. Inclusive, eu não sou adepto, não é uma música que eu gosto muito, mas teve o evento aí do Alok, e foi comentado por milhões de pessoas, né? Ele fez um evento lá, vocês devem ter visto no apartamento dele, em São Paulo, com muitas luzes ali, teoricamente um evento online, né, em função dessa situação, e todos os cantores fazendo esse tipo de coisa. Então eu acho que a música, nesse momento, vai acontecer isso. Falando da comunicação interna, do endomarketing, que é onde eu trabalho, minha praia por muito tempo, a gente está, de novo, sofrendo um pouco com isso, porque nós já fizemos a Páscoa, por exemplo, que é um evento que a gente normalmente fazia dentro das empresas, já fizemos, entre aspas, online. Domingo agora vai ser o Dia das Mães. Provavelmente a gente já está fazendo...
já está fazendo ações só online, não tem nada para entregar presencial para as pessoas. Então, assim, e acho que vai demorar um pouquinho para ter eventos presenciais com grande público. Acho que as áreas de eventos vão ter uma necessidade muito, muito grande dessa conexão com a tecnologia, porque aí, de novo, não adianta, você falou no início, não adianta fazer um show bacana e cair a rede, né? Então, como é que vai fazer isso? E a gente, dentro das empresas, também vai ter um desafio muito grande, como é que eu faço eventos, como é que eu conecto as pessoas falando dos eventos, propriamente dito, e as pessoas não estão lá fisicamente. Então, assim, eu acho que a tecnologia vai ter que ajudar muito a gente com ferramentas. Então, por exemplo, a gente está fazendo alguns vídeos para mandar para os clientes, e aí, no Dia das Mães, para eles fazerem fotos, fazerem gravações com as suas mães, enfim, com o pessoal que está junto para poder mandar para a gente. Então, tem um desafio grande aí, Tati, um desafio bem grande, comunicação junto com tecnologia. Diria para você que é um desafio bem legal. Um grande abraço para o Sérgio Gouveia. Obrigado, Sérgio, por ter entrado. Sérgio, gente boa. Estou sempre acompanhando as suas entrevistas também. Complementando, Fábio, né, quando você falou aí, acho que não só eventos, né, de música, mas todo tipo de evento. Não, todos. Eu estava assistindo, né, uma live do José Roberto Marques, né, que é o CEO da IBC, né, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, e ele falava sobre isso, né, que o IBC tinha, né, o mundo da internet, as redes sociais, como captura de alunos, vamos dizer assim, não como fim. Né? Então, eles não proviam formações online. Eles exploravam muito para captar as pessoas. Né? E agora, nesse momento, eles se viram obrigados a mudar. Só que, em contrapartida, tem algo muito interessante aí, né, nessa questão de quando a gente fala de educação. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que presencialmente ele conseguia atingir 5 mil pessoas, de forma online ele atinge 50 mil. Então, 10 mil, né, 10 vezes mais, né, o número de pessoas. Então, isso é muito interessante, porque você consegue, né, escalar, vamos dizer assim, o conhecimento, atingir um público maior. Talvez a pessoa que não tem condições de estar presencialmente tem condições de estar de forma digital. Né? Então, eu acredito muito que, tanto na educação como em todas as áreas, né, comunicação, essa onde a gente se reinventar, né, e buscar novas competências, né, do profissional mais digital, vai acontecer. Né? Então, o comunicador hoje, ele vai ter que, talvez, explorar, né, estudar e desenvolver habilidades novas para se comunicar através desse meio, que é o meio digital, né, e trazer o mesmo resultado, né, daquela comunicação pessoal, né? E aí tá um desafio bem legal que você falou. Eu não sei se o Paulo Ribeiro está aqui, eu vi que ele entrou, que é um professor, que a gente vai falar com ele na quinta-feira, uma conversa muito legal, porque quando a gente trabalha em marketing, há um tempão atrás, a gente falava de trabalhar na massa, né? Trabalhar com comunicação em massa. E com o tempo a gente foi nichando, né? Cada vez mais o objetivo é você ter nichos de mercado para públicos específicos. Então você trabalha a comunicação e a informação para o público específico. Olha que... A gente fala muito da persona, definir sua persona e trabalhar... Então, mas olha que interessante o desafio agora. Ao mesmo tempo que você traz, que eu acho que vai acontecer, você potencializa 10 vezes mais, você ao mesmo tempo está dizendo para todo mundo, você coloca 100 mil pessoas numa live, por exemplo, e você não consegue personalizar essa conversa mais. Então, a comunicação ela tem que passar de novo por uma ressignificado, porque eu não estou mais falando só com o Rodrigo. Né? Quando eu mando lá no WhatsApp, estou falando com o Rodrigo. Eu estou falando agora com 10 mil pessoas, eu estou falando com 100 mil pessoas. Então, você imagina lá, Gustavo Lima fez uma live para 2 milhões de pessoas. Ele tem que falar literalmente com o mundo todo. Como é que eu conecto isso? Para quem está trabalhando com educação, trabalhando com treinamento, trabalhando com comunicação, eu não estou mais nichando os mercados, eu estou trabalhando com todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, eu não consigo mais só oferecer, vai acabar, 27 segundos. Boa noite, queria te agradecer, desculpa te cortar, eu sempre acho isso muito chato, mas não precisa cortar. Imagina. Manda um abraço pessoal e a gente depois vai mandar o e-book para a galera. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado, pessoal.
A gente compartilhou o e-book com vocês, com as dicas. E foi um prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento e tudo isso com vocês.